E já com o destaque que chega dos Estados Unidos, vamos falar sobre a Assembleia Geral da ONU. Hoje, o destaque da conferência é o discurso da Rússia. O país será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Nossa correspondente nos Estados Unidos, Marina Giangiacomo, vai trazer mais detalhes sobre o que podemos esperar desse discurso, Mariana. Bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos. Olha, Carol, Sergei Lavrov já falou em uma reunião às margens da Assembleia Geral da ONU nessa semana e deu algumas dicas, então, algumas sinalizações do que a gente pode esperar nesse discurso para a Assembleia. Ele acusou a Europa de, na verdade, usar a Ucrânia para declarar uma guerra contra a Rússia, uma acusação que o Reino Unido já disse que é uma distorção de fantasia do mundo que só existe ali na cabeça do chanceler Sergei Lavrov, só existe para os russos. Então, isso já diz o tom, né? Já dá uma dica do tom que a gente pode esperar desse discurso hoje na Assembleia Geral da ONU, que é um discurso com um timing importantíssimo, porque, claro, a gente está falando da situação da invasão da Ucrânia, mas a gente também está falando do primeiro discurso de Sergei Lavrov para a Assembleia da ONU, depois de Donald Trump ter falado pela primeira vez também, desde a invasão, que a Ucrânia pode acabar recuperando territórios ocupados e pode restabelecer as suas fronteiras da forma como eram antes da invasão pela Rússia. Inclusive, depois disso, Sergei Lavrov já se encontrou com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, mas a gente não teve muitas informações sobre como essa reunião foi. E agora, então, vai ser importante observar esse discurso de Sergei Lavrov depois dessa fala de Donald Trump, que, como eu disse, reconheceu pela primeira vez, né, que a Ucrânia indicou pela primeira vez que a Ucrânia pode recuperar seus territórios. Donald Trump, que até agora vinha dizendo que a Ucrânia teria que desistir de pelo menos parte do território que foi ocupado pela Rússia, e muda ali de posição. Uma fala que deu alguma esperança aos ucranianos, mas também foi recebida com ceticismo, já que Trump já endureceu o discurso contra Vladimir Putin uma série de vezes, já mudou ali de tom uma série de vezes sobre esse assunto. Mas agora, não só essa fala de Trump, mas também as falas de outros países europeus sobre as violações de espaço aéreo. Trump também disse que os países da OTAN podem sim derrubar aviões russos que violarem os espaços aéreos de outros países europeus. A gente teve, por exemplo, nessa semana lá em Nova York, o discurso de Volodymyr Zelensky falando sobre isso e depois o presidente da Estônia falando também sobre violação de espaço aéreo. Então, existe essa preocupação e a fala de Zelensky trouxe justamente essa preocupação de que a Rússia não vá parar na Ucrânia. Essa é a alegação de Volodymyr Zelensky. É isso também, outros países europeus fizeram ali referência a essas violações de espaços aéreos. Então, a ideia de que a Rússia está testando limites, na verdade, e quer expandir o conflito para além da Ucrânia. É isso que Volodymyr Zelensky diz. Aí a gente tem também essa fala de Trump sobre a Ucrânia poder recuperar territórios, as falas de outros países europeus, né, e as ações sobre as violações de espaços aéreos, e tudo isso acaba criando ali uma situação bem diferente, né, uma situação diferente da situação do ano passado na Assembleia Geral da ONU, e acaba criando, então, esse cenário em que a gente precisa realmente ver o que Sergei Lavrov vai dizer sobre todas essas acusações. Claro, já deu uma indicação, né, quando falou nessa semana que os países europeus estão querendo usar a Ucrânia para declarar guerra contra a Rússia. Mas a gente realmente precisa ver esse discurso de Sergei Lavrov hoje para entender exatamente qual o ponto ali, qual a postura que a Rússia vai assumir nesse momento, e isso pode ser um indicativo do que vem por aí, Carol.